Hello, amigas do canal! Hoje eu quero conversar com você sobre um assunto que transformou completamente a minha forma de ler a Bíblia. Eu quero falar sobre a leitura orante, também conhecida pelo nome de Lectio Divina, em latim. Talvez você já tenha ouvido essas duas expressões e até pensado que fossem coisas diferentes. Eu mesma achava isso durante muito tempo. Eu também imaginava que a Lectio Divina era simplesmente a leitura do Evangelho do dia ou das leituras propostas pela igreja. Mas estudando mais sobre o tema, eu descobri que não é bem assim. Na verdade, a Lectio Divina e leitura orante são exatamente a mesma coisa. Lectio Divina significa literalmente leitura divina ou leitura orante, que é a forma como nós utilizamos em português. É uma prática muito antiga da Igreja Católica, vivida há séculos por monges, santos e tantos cristãos que buscavam um relacionamento mais profundo com Deus através das Sagradas Escrituras. Mas existe uma coisa muito importante que precisamos entender desde o começo. A leitura orante não é simplesmente ler a Bíblia. Também não é um estudo bíblico, e muito menos apenas adquirir conhecimento sobre Deus. O objetivo da leitura orante é encontrar-se com Jesus Cristo através da sua palavra. Essa talvez seja a frase mais importante de todo esse vídeo, porque existe uma diferença enorme entre conhecer informações sobre Deus e permitir que Deus fale conosco. E é exatamente isso que acontece na Lectio Divina. A essência dessa prática aparece no Evangelho de São Lucas, quando os discípulos estão a caminho de Emaús. Depois da morte de Jesus, 2 discípulos caminhavam completamente desanimados. Eles conheciam as Escrituras, sabiam das promessas, tinham convivido com Jesus, mas estavam sem esperança. Então Jesus começa a caminhar ao lado deles. Explica para eles as Escrituras, faz com que elas deixem apenas de ser palavras escritas para se tornarem uma experiência viva. E quando Jesus desaparece, eles falam: não ardia em nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras? É aqui que está a chave. O que mudou aqueles discípulos não foi simplesmente entender melhor um texto bíblico, foi encontrar Jesus enquanto escutavam a palavra. Essa é a essência da leitura orante. Quando fazemos a Lectio Divina, não abrimos a Bíblia apenas para aprender algo novo. Nós a abrimos esperando encontrar uma pessoa, esperando ouvir a voz de Deus, esperando que Jesus caminhe conosco assim como caminhou com aqueles discípulos em Emaús. Uma dúvida que pode estar passando pela sua cabeça também é: leitura orante e estudo bíblico são a mesma coisa? E a resposta é não. Mas isso não significa que estudar a Bíblia seja ruim, muito pelo contrário. O estudo bíblico é maravilhoso e extremamente importante, mas ele tem outro objetivo. No estudo bíblico, nós queremos compreender o texto. Quem escreveu, para quem escreveu, qual era o contexto histórico, o que determinada palavra significa, como aquela passagem é interpretada pela igreja. Tudo isso faz parte do estudo bíblico. Já na leitura orante, as perguntas mudam. Ao invés de perguntar apenas o que esse texto significa, nós perguntamos: o que Deus está me dizendo através dessa palavra hoje? Percebe como o foco muda? No estudo bíblico, nós buscamos compreender a palavra. Na leitura orante, permitimos que a palavra nos compreenda. No estudo bíblico, adquirimos conhecimento. Na leitura orante, somos transformados. E as duas coisas não competem entre si, muito pelo contrário, elas se complementam. Quanto mais conhecemos a palavra, melhor conseguimos rezar. E quanto mais rezamos a palavra, mais desejamos conhecê-la profundamente. Outra dúvida muito comum é pensar que a leitura orante só pode ser feita com o Evangelho do dia. Isso também não é verdade. A liturgia realmente propõe leituras específicas para cada dia do ano. Muitas pessoas fazem a sua Lectio Divina utilizando justamente essas leituras e isso é excelente, mas não é uma única possibilidade. Você pode fazer a leitura orante com qualquer passagem da Bíblia. O importante não é qual a passagem você escolhe, mas a forma como você se coloca diante dela. Tradicionalmente, a Lectio Divina possui 4 passos. O primeiro passo é a leitura. Aqui a gente se pergunta o que esse texto diz. Não é uma leitura corrida, não é como ler uma notícia ou um livro qualquer. É uma leitura atenta, consciente, ouvindo Deus através daquela palavra. Depois vem a meditação. Nessa etapa, fazemos uma pergunta diferente. O que Deus está dizendo por meio dessa palavra?
Os padres da igreja usavam uma imagem muito bonita. Eles diziam que nós deveríamos ruminar a palavra. É uma comparação com uma vaca que mastiga o alimento mais de uma vez. Dessa forma, nós voltamos ao texto, lemos novamente, paramos nas frases que tocam no nosso coração, repetimos, refletimos, deixamos que aquela palavra desça da mente para o nosso coração. Por exemplo, ao ler o evangelho da cura de um leproso, você pode simplesmente observar o milagre ou pode fazer algo muito mais profundo. Pode se colocar no lugar daquele leproso e imaginar Jesus olhando para você. Escutar aquelas palavras sendo dirigidas ao seu próprio coração. É nesse momento que a palavra deixa de contar apenas uma história do passado e passa a acontecer dentro da nossa própria vida. A terceira etapa da Lectio Divina é a oração. Se Deus acabou de falar comigo, agora chegou a minha vez de responder. Talvez com gratidão, com um pedido de perdão, apresentando minhas dificuldades ou simplesmente louvando a Deus. A oração nasce naturalmente daquilo que acabamos de ouvir. E por fim, chegamos à contemplação. Aqui quase não existem mais palavras. É permanecer diante de Deus, é deixar que aquela palavra transforme o nosso coração. Alguns autores ainda acrescentam um quinto passo, chamado de ação, porque toda verdadeira oração produz frutos. Depois de ouvir Deus, eu me pergunto qual atitude concreta eu vou viver hoje por causa dessa palavra. Talvez perdoar alguém, talvez confiar mais, abandonar um pecado, praticar uma obra de caridade. A palavra sempre pede uma resposta concreta na nossa vida. E eu gostaria de terminar esse vídeo incentivando você. Não espere conhecer toda a Bíblia para começar. Não espere entender todos os livros. Não espere decorar de explicações teológicas. Apenas comece. Abra a palavra, peça ao Espírito Santo que conduza esse momento. Leia devagar, escute, converse com Deus. Permaneça alguns minutos em silêncio, porque a Bíblia não foi escrita apenas para ser estudada. Ela foi escrita para nos conduzir ao encontro de Jesus. E quando esse encontro acontece exatamente aquilo que os discípulos de Emaús experimentaram. O nosso coração começa a arder. E é justamente aí que percebemos que Deus continua falando conosco. Hoje, todos os dias, através da sua palavra. Agora, deixe aqui nos comentários se esse vídeo te ajudou.